Agora falaremos sobre atelectasia. A atelectasia pode ser definida como ateles incompleta, actase, expansão. Então, em sua palavra, expansão incompleta, que quando a gente traz para o sistema respiratório, indica colapso pulmonar. Então, a atelectasia pulmonar ou atelectasia é quando a gente tem um colapso, um fechamento pulmonar. Um processo parenquimatoso pulmonar, onde os alvéolos da zona comprometida não possuem ar no seu interior. Então, não tem ar lá dentro do alvéolo. Pode ser uma complicação de outros problemas respiratórios e a quantidade de tecido envolvido é variável, dependendo da causa. Então, conforme a sua causa, você vai ter locais e quantidade de parênquima pulmonar comprometido. Então, a sua classificação. A gente pode considerar como obstrutiva, como na imagem aqui, a letrinha B mostra, que existe uma obstrução na passagem de ar, e aí acontece a reabsorção do gás existente dentro do alvéolo quando a comunicação entre o alvéolo e a traqueia é obstruída. Então, de alguma forma, no caminho da traqueia até o alvéolo, nós temos uma obstrução, e aí o ar não consegue entrar nem sair, e com o passar do tempo, esse ar dentro do alvéolo é reabsorvido. Nós temos também o tipo compressiva, que é demonstrado aqui na imagem como a letra C, a restritiva, a cicatricial e a tensolítica. Então, a atelectasia obstrutiva é a única classificação que é unânime entre os textos. Então, não existe outro tipo de atelectasia, outro nome para esse tipo de atelectasia, quero dizer. E é a mais comum, caracterizada, por exemplo, por ser maciça, lobar ou até segmentar. Geralmente é provenientes de doenças hipersecretivas, né? Hipersecreção pulmonar, como, por exemplo, pneumonias, bronquiectasias, enfisema, aspiração de corpo estranho, tumor dentro da via aérea, rolhas de secreção, dentre outros. Então, tudo que obstrui a passagem de ar ali da traqueia até o alvéolo. A telectasia obstrutiva resulta da reabsorção do gás existente no interior do alvéolo, quando a comunicação entre o alvéolo e a traqueia é obstruída, e normalmente acontece em nível dos brônquios e dos bronquíolos. Então, normalmente não é tão simples ocluir, obstruir uma via aérea mais alta, normalmente é uma coisa mais lá embaixo, né, mais distal. A velocidade de formação e extensão da telectasia varia por vários fatores que podem influenciar a sua formação. Então, a extensão da ventilação colateral, por exemplo, lembrando que os poros de Corne e canais de Lambert não estão plenamente funcionais nas crianças e que algumas doenças também afetam a eficiência da ventilação colateral. Então, a gente, dependendo de quão está aberta a ventilação colateral, né, a gente tem uma maior ou uma menor obstrução, né, a atelectasia obstrutiva. Como o mecanismo é bastante parecido com a atelectasia de reabsorção, essa última classificação será omitida. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece nas distribuições de ar, na alteração lá da distribuição de ar dentro dos pulmões, pensando numa atelectasia? A gente tem uma obstrução, por exemplo, distal, e aí essa obstrução faz com que o ar fique preso lá dentro e, consequentemente, ele vai sendo absorvido pelo sistema, tá? Circulatório ali de troca gasosa. E aí acontece o colabamento alveolar, então o ar que está ali é absorvido, então vai fechando e colaba. E aí tem a diminuição da área de troca gasosa e, consequentemente, a circulação que está passando ali, procurando fazer troca gasosa e o alvéolo está fechado, né, não vai ter, então vai gerar uma hipoxemia. A gente tem também as atelectasias compressivas. Então, existe uma compressão brônquica ou bronquiolar. Por exemplo, tumores intrínsecos e extrínsecos, derrame pleural, que é o aumento do líquido na pleura, então que empurra o parênquima pulmonar, e a ascite. A ascite é líquido na cavidade abdominal, que, consequentemente, quando muito, ele começa a empurrar a cavidade torácica em sentido craniano, quero dizer. Ocorre devido a qualquer lesão ocupadora de espaço do tórax, comprimindo o pulmão e forçando o ar para fora do alvéolo. Então, é algo que acaba empurrando, né, espremendo
o alvéolo, né, fazendo com que o ar não fique lá dentro. Atelectasias compressivas normalmente acontecem e tem normalmente não, ela não é tão simples de acontecer, mas quando acontece se dá o nome de síndrome de lobo médio direito, que normalmente o lobo superior e o inferior comprimem o lobo médio, né? E é uma forma de atelectasia crônica que geralmente resulta de compressão do brônquio pelos linfonodos circundantes. Então, os brônquios e os linfonodos ali que ficam principalmente, né, naquela região de, como fala, de hilo pulmonar, ele comprime e com a força também do lobo superior e do inferior fazem uma compressão e fazem com que o lobo médio seja sempre atelectasiado à direita. A gente tem a atelectasia restritiva, geralmente por posturas antálgicas e receio ou incapacidade do paciente realizar inspirações profundas devido à dor, geralmente por fratura costal. Por exemplo, em pós-operatórios. Então, pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, onde você tem, né, alteração ali, cortes no tórax, a gente tem um medo e uma dor, medo e dor, e a pessoa não inspira profundamente. E alterações ortopédicas de caixa torácica, como por exemplo a escoliose ou fraqueza muscular por doenças neuromusculares. A gente tem a atelectasia cicatricial, que resulta da redução do volume pulmonar devido à sequela de cicatrização do parênquima, como por exemplo áreas de fibrose ou alguma pessoa que teve um abscesso, tuberculose, e isso fez uma cicatriz. Isso impede com que o pulmão abra de forma adequada e, consequentemente, hipoventilada, e então forma-se atelectasias. Geralmente causada por doença granulomatosa ou pneumonia necrotizante, que é uma das causas, por exemplo, de um abscesso pulmonar. E a gente tem a atelectasia tensiolítica. Ela é uma deficiência, normalmente, de surfactante, que não reduz a tensão superficial, tendendo o alvéolo a colapsar. Então, o surfactante é quem mantém, né, o nosso alvéolo, diminui a tensão superficial do alvéolo, fazendo com que ele se mantenha aberto de forma mais fácil. Então, quando ele não está presente ou está reduzido, você tem uma maior tensão superficial, então uma tendência do alvéolo se fechar. A produção reduzida ou a inativação do surfactante leva à instabilidade alveolar e o colapso. E ele é mais frequentemente, esse tipo de atelectasia acontece mais durante a SARA, que é a síndrome da angústia respiratória do adulto, e em doenças semelhantes causadas por alteração na relação tensão superficial e surfactante, como, por exemplo, desnutrição grave e também prematuridade. Então, por exemplo, eu tenho SARA, que diminui a minha produção de surfactante, eu tenho a desnutrição grave, que diminui a produção, e a prematuridade também, onde o paciente ainda nem tem a produção do surfactante. Quais são os fatores de risco? Imobilidade, anestesia, cirurgia, por exemplo, uma cirurgia torácica, abdominal, ou que dure muito tempo, tabagismo, idade. Então, quanto mais velho a gente tem menor produção, e quanto mais novo, por exemplo, prematuridade leva a atelectasias também por falta de surfactante. A obesidade, doenças sistêmicas crônicas, tosse deficiente, então uma tosse que não consegue tirar a secreção fica ali e faz uma obstrução. E doenças neuromusculares, são todas razões para você ter atelectasia em algum momento. A gente tem que lembrar que a distribuição de ventilação e circulação é importante também, porque tem áreas com diferentes ventilações, áreas com diferenças na circulação e de troca gasosa. Então, o posicionamento pode influenciar também no aparecimento das atelectasias. Veremos mais sobre elas no próximo vídeo.